Meu Deus do céu, não vai aparecer nada aqui, tia. Puxa vida. E agora? Ah, meu Deus do céu. Tem que ligar a luz. Meu Deus do céu. Olha só o estado que eu tô, meu Deus, todo descabelado. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Ó, mas Lisandro, tá acordado agora, Lisandro, milagre. Meus irmãos do céu, vou contar pra vocês um testemunho agora. Tive que entrar ao vivo aqui pra contar, porque senão depois eu não gravo. Vai acontecer algo incrível agora. Uma família me ligou do litoral pedindo oração. Aí eu liguei de vídeo para poder orar, porque estava toda a família manifestada. Fazia muito tempo mesmo que eu não vi isso acontecer. Todo mundo da família Karina estava endemoniado. E tinha um deles que dizia que ia matar todo mundo dentro da casa. Sabe? Assim, terrível. E apavorante a situação. Quando acontece uma coisa assim, que a gente pode, digamos assim, ir presencialmente, a pessoa, no caso, quem vai orar, né, se sente mais à vontade de ir ali e poder enfrentar aqueles espíritos, né, e impor as mãos, orar, e por telefone dar uma aflição, porque daí tu não consegue colocar a mão na pessoa para poder repreender aquele mal que está na vida da pessoa. Mas assim, incrível o relato, de uma família toda, todos dentro de uma casa, todos eles manifestados. E aí um deles conseguiu me ligar, né? Primeiro mandou mensagem: pastor, pelo amor de Deus, a gente tá aqui, tá todo mundo... Quem é que tá aqui falando aqui? Pediu pra participar ao vivo. Designer Bittencourt. Não sei quem é. Eu vou botar aqui ao vivo pra ver quem é que é. Designer Bittencourt. Aceitar. Vamos ver. E aí, pessoal, eu já tava deitado já, sabe? Eu já tava deitado. Mas assim, eu nunca sou de... Eu não nego oração, né, pessoal? Deus o livre, né? Negar oração. E, ó, o irmão Rafael, meu amigo, e a Michelle, tudo bom, meus filhos? Como é que vocês estão? Faz tempo que nós falamos, né? E aí, pessoal, foi assim, ó, uma família inteira, pelo que eu entendi, umas 10 pessoas mais ou menos, estavam dentro de uma casa. Aí eles me ligaram não. Tudo bom, Rafael? Como é que tá? E um deles mandou mensagem pra mim: pastor, pelo amor de Deus, ora pela gente aqui, que a gente tá vendo coisas, demônios, vultos. Alguém mandou convite aqui pra participar e acabou não conseguindo entrar. Bom, aí o que acontece? Essa pessoa, Rafael, que mandou mensagem, eu conheço, sabe? Por isso que eu atendi. Eu falei assim: não, deixa que eu ligo de vídeo. Aí eu fui ligar de vídeo. E eles começaram a me relatar que, no caso, os demônios que estavam ali, era tão forte a legião que estava dentro da casa, que todos se manifestaram. Todo mundo que estava dentro da casa estava manifestado. E tinha um espírito diabólico que estava numa pessoa, que disse que ia matar todo mundo que estava na casa, inclusive as crianças. E aí eles tiveram que sair todo mundo de dentro da casa e deixaram só o rapaz, esse que estava manifestado, que disse que ia matar todo mundo.
esse ficou sozinho na casa. Aí agora vocês imaginam comigo a aflição, vocês imaginam comigo a aflição que eu fiquei aqui, porque eu tô aqui em Canoas, como é que eu vou lá pro litoral para poder orar? Não, e o pior, Rafael, foi um grupo de crentes lá orar e não saiu os demônios. Não saiu os demônios. E aí o que acontece? Não, vocês imaginam, tá? Eu aqui em Canoas, tá? Orando por vídeo, o pessoal tudo assim, todo desesperado, sabe? E o rapaz chorando. Aí tinha uma menina, né, que é ovelha nossa, inclusive. Eu vou privar aqui os nomes, né, para poder privar as pessoas, né, para não expor as pessoas, mas o fato, o acontecido, na verdade, é que é espantoso, porque faz tempo que eu não vejo assim acontecer um tipo de ação diabólica nesse nível, né, de uma família inteira se manifestar. Toda a família se manifestou, em torno de 10 pessoas mais ou menos. E, e aí o que que aconteceu? Um deles me mandou mensagem de texto, primeiro pedindo socorro, dizendo pra mim: Ô Antônio, Pai do Senhor, meu filho, tudo bom? Como é que tá, meu querido? E te liga só nessa aí, Antônio, que aconteceu agora há pouco, tá? E por isso que eu entrei agora, só 1h30, esse é o horário de entrar. É que se eu não gravo, pra ti também, queridão, tá? Um grande abraço, viu? Se eu não gravo agora, depois sabe, eu me esqueço dos detalhes. E aí o que que aconteceu? Um deles foi assim, ó. Tinha umas 10 pessoas numa casa. A Jaque não dorme agora. Se eu contar a história toda, já. Ô, Jaque, se fosse tu, não escutava, tá? Que tu se impressiona muito com as coisas. Olha só, tinham 10 pessoas dentro de uma casa, tá? Os 10 se manifestaram. Todo mundo se manifestou, entende? Isso, Antônio, aparece, querido. Seja bem-vindo conosco. Tá? Amanhã nós vamos ter um grande culto, tá bom? Vai ser a primeira quinta profética de 2025. E aí, a Jaque tá dando risada, né? Tu é medrosinho, eu sei que tu é medrosinho. Vou contar agora, vou falar em detalhes, só pra tu ficar com bastante medo. Aí, escute só, 10 pessoas já aqui dentro de uma casa. Os 10 se manifestaram com demônio. E aí um deles conseguiu pegar o telefone para poder mandar uma mensagem para mim. E a mensagem desesperadora: Pastor, pelo amor de Deus, ora pela gente, nós estamos tudo aqui. O diabo disse que vai matar todo mundo, inclusive as crianças. Tinha criança lá. E aí, escuta só. Olha só, Antônio, te liga só, Antônio, na situação. Aí eu me apavorei, sabe? E peguei, vou ligar de vídeo. Aí liguei de vídeo. Aí assim, uma das pessoas, entendeu? Eu orei ali na hora e repreendi o demônio por vídeo, né? E os outros se dispersaram e ficou um dentro da casa, que era o que na verdade estava com a legião pior. Mas o que mais me espantou e que me deixou perplexo é que foi um grupo de crente lá orar e não saiu os demônios. Escute só. E eu aqui pelo telefone, olha para vocês verem como é que Deus é tremendo. Eu pelo telefone, Jaque, eu orei aqui e uma legião saiu do rapaz. Foi, pelo que eu entendi que eles falaram, foram 5 ou 6 crentes, foram lá de uma igreja, né, orar presencialmente. E eu aqui na cama, orei pelo telefone e assim, um dos rapazes, né, o principal no caso, né, não o principal, mas um dos principais que estava manifestado, foi liberto na hora. Já pensou, Antônio? Que situação? Bah, imagina. E aí o que que acontece? Deixa eu contar pra vocês o que que eles viram. Eles viram o vulto preto andando dentro da casa, sabe? E aí tinha uma legião num dos rapazes que estavam na casa que dizia assim, ó: ninguém sai da casa.
Todo mundo tem que ficar aqui, inclusive as crianças, que hoje eu vou matar todo mundo. Imagina? Deus o livre. Que situação. Que situação. E aí eu aqui, porque eu assim, eu sou do enfrentamento, né? Eu não tenho medo. Eu sou meio caça-fantasma. Se me chamar, assim, ó, só se eu não tiver carro. Mas mesmo assim, se não tiver carro, eu peguei, mandei, a primeira mensagem que eu mandei pra eles, eu falei assim, ó, vem me buscar aqui. Que eu tô louco pra expulsar um demônio. Eu tô louco pra expulsar uns demônios. E quando se trata de criança, não. Ó, Jaque, incrível a situação. E aí, escuta só, eu peguei e chamei eles pra me buscar. Aí eles não puderam buscar porque eles estão longe, tá? O Antônio Caça-Fantasma. Não é que eu não tenho medo, né, Antônio? Graças a Deus, assim, ó, pra glória do bom Deus, nunca teve um legião, demônio, seja lá o que for, que, em nome de Jesus, a gente orasse e não saísse. E aí eu me lembrei muito de uma situação que aconteceu uma vez em, em Torres. Vou te contar, Antônio, essa aí. Em Torres aconteceu isso aí. Eu fui pregar uma vez em Torres e tinha. A igreja tinha acho que uns 100 membros, mais ou menos. Desses 100 membros que tinha a igreja, no primeiro dia da campanha, 48 se manifestaram com o demônio. Pai do Senhor, o que será que levou a acontecer isso? Será que alguém deles tinha envolvimento, abriu um portal? Com certeza, com certeza. Na verdade, sim, ó. O que ficou na casa era o que tinha a legião mais forte. Tanto que todos os outros saíram da casa para não ficar lá, porque esse que tinha a legião pior, que é o que ficou na casa, foi o que disse que ia matar todo mundo, tá? Esse pessoal que eu orei, ele já estava fora da casa, entende? E aí foi orado ali e ficaram bem, tá? E aí tinha uma menina que foi a que foi me relatando o que estava acontecendo dentro da casa. E me contou, inclusive, que eles manifestados, né, falavam que iam matar uns aos outros, ia dar uma chacina. Era 10 pessoas. E o que me deixou mais perplexo é que foi os crentes lá orar de uma igreja. Não sei qual igreja. E não saiu os demônios. Não saíram os demônios. Aí me lembrou uma situação que aconteceu em Torres, que eu vou contar para vocês um tempo atrás, tá? Eu fui pregar uma campanha numa igreja e era uma igreja muito gelada, mas muito, muito fria, sabe? E no primeiro dia de culto, metade da igreja se manifestou com espírito maligno. O pastor botava as duas mãos na cabeça assim, não sabia o que fazia. Apavorado, era diaconisa, era missionária, era diácono se manifestando, presbítero caindo endemoniado. Foi um rebuliço dentro da igreja. Aí tá, houve a libertação. Tinha uma menina, meu Deus, começou a chover de novo. Tinha uma menina, deixa eu desligar o ar, tá, tá chovendo. Aí tinha uma menina de 2 anos de idade. 2 anos. Eu não sei, tem a designer Bittencourt. Eu não sei como é que é o nome, irmã. Bota o teu nome aí que eu posso chamar pelo nome. Aí tinha uma menina de 2 anos. Tem gente que não acredita nessas coisas. A mãe veio com a menina no colo. Devia ter uns 2 a 3 anos tinha a menininha. A menininha com a cabeça aqui do lado da mãe, né? No colo da mãe. E veio na minha direção assim. Ô, Abdiel, meu amigão, Pai do Senhor, tudo bem? E falou assim: irmão, ora pela minha filha, que ela já tá 2 ou 3 dias com febre e a gente tá dando remédio pra ela direto e nunca passa febre. E ela tá delirando. A mãe da menina, tá? A mãe da menina. Aí eu peguei e fui impor as mãos. Restelze. É teu nome mesmo? Pá, que nome diferente. Pastor, como é que está, pastor? Ah, eu tô bem, tá? Eu vou responder só por mim, tá bom? Tá tudo bem, Pamela, tá bom? E aí tá. Vamos lá. Eu fui impor as mãos na menina, essa de 2 anos, e a menina tava de costa pra mim, com a cabeça no ombro da mãe. Quando eu fui botar a mão na cabeça da menina para poder repreender o espírito maligno, a cabeça da menina virou todinha. O corpo ficou
ficou virado para a mãe e a cabeça virou todinha, 180 graus na minha direção. Na hora que eu fui botar a mão para dizer, sai em nome de Jesus, a cabeça da criança virou todinha na minha direção e falou assim, ó, não saio. Uma criança, 2 anos e pouco, 3 anos. Meu Deus do céu. Eu peguei, fui lá e botei a mão na cabeça assim da criança, falei, sai demônio, em nome de Jesus. E aí a cabeça da criança, vup, voltou pro lugar. Virou assim de volta, sabe? E aí a menina ficou boa. Tá. Fomos pra casa do pastor, fomos jantar, tudo tranquilo, né? 2 horas da manhã, o pastor me acorda no quarto lá do hotel onde eu tava, batendo na porta, sabe? Eu tava hospedado numa hospedaria, né? E aí ele disse, me acordou, daí eu levantei assim, sabe? Cansado, cansado, cansado. Daí eu falei, fala, pastor, o que que houve? Irmão, vamos ter que ir agora lá na menininha, aquela lá que virou a cabeça, tira o H, estese. Ó, chiqueza, imagina. Esse sobrenome aí, esse nome aí é nome chique. E aí, escuta só, irmã Stacy, acho que é uma coisa assim. Se falar muitas vezes, a pessoa, que nem diz o Marco Feliciano, já fala em língua estranha. Aí, 2 horas da manhã, o pastor bateu na porta lá da pousada onde eu tava e disse, irmão, vamos ter que ir agora lá na casa da menininha. Por causa que a mãe da menininha me ligou, desesperada. Diz que a menininha tá mal, 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 que eles não sabem mais o que fazem. Aí nós fomos de carro. Era pro interior, assim, sabe? Eles eram caseiro de uma chácara. Aquelas casas velhas, antigas, assim, sabe? E aí chegamos na casa da menina. Olha a cena. Pra quem não acredita. Isso aí é pra quem acredita. Não, a Jaque já vazou, já foi dormir, ó, com medo. Escuta só. Olha a cena. Eu tô entrando na casa. Tá a mãe. Tá, até hoje eu me lembro. Bem baixinha a mãe. E o pai, um gordinho. E a menina estava no quarto. Eu, lá da porta de entrada da casa, eu conseguia ver lá atrás o quarto onde a menininha estava. Quando eu tô indo assim, eu só me arrependo todo. Meu Deus do céu. Quando eu tô indo assim para poder orar pela menina, a menininha estava deitada na cama, a menininha começou a levitar. Ela estava deitadinha assim na cama, assim, ela levantou, irmãos, uns 40, 50 centímetros assim, durinha o corpo. Levitou assim, ó, na minha frente, na frente do pastor e na frente do pai e da mãe. Até hoje, o pastor Luciano, ele era pastor da Madureira na época, é testemunha. Pastor Leonardo, tudo bem? Ele viu a menininha levitou nessa altura, assim, ó, da cama. Que nem em filme, igual em filme, assim, sabe? E eu já me apavorei. Falei, meu Deus do céu, que loucura isso aqui, meu Deus. Essa cidade aqui tá tudo endemoniado nessa igreja. E aí eu fui, né? Fui ali para poder orar pela menina, né? E aí, escuta só. Quando eu cheguei no quarto, a menininha, puf, caiu na cama. Mas ficou inerte. Como se estivesse dormindo, sem ver nada, coisa e tal. E aí tava a mãe na minha direita, tá? O pai, o pastor atrás de mim. Quando eu fui botar a mão na cabeça da menina para poder orar, uma voz disse para mim assim, ó: a legião tá na mãe. Por isso que sempre orava-se pela menina e nunca a menina ficava liberta. Ou saía naquele momento, mas quem era o hospedeiro da legião era a mãe. Mas foi assim, irmãos, foi um lapso de tempo, foi muito rápido. Eu fui botar a mão na cabeça da menina. Quando eu fui botar a mão na cabeça da menina, aquela voz disse pra mim assim, o Espírito Santo falou assim, ó: a legião tá na mãe. E eu só virei a mão e pá! Cacei a cabeça da mãe. Quando eu botei a mão na cabeça da mãe, graças a Deus que o piso era aquele de tabuão, de madeira, a mãe caiu no chão assim, ó, puf! De costa no chão, assim, sabe? Mas deu com as paletas no chão, assim, sabe? Porque não tinha ninguém pra segurar. Foi surpresa, né? E aí, a mãe manifestada. A mãe
andava assim que nem uma cobra, sabe? Com as costas no chão e os pés se arrastando, e parecia uma cobra fugindo de mim. E eu ia atrás, entende? Para poder orar pela mãe. Olhe por mim, não consigo dormir, tenho a sensação que tem algo me observando. Vamos orar agora, irmão, tá bom? Fica tranquilo, tá? Já vamos orar, tá bom? E aí, pessoal, escute só, se liga só nisso aí. Conseguimos segurar a mãe, aí eu orei pela mãe, a mãe foi liberta, tá? Foi feia a pegada. A mãe foi liberta, aí a mãe ficou em pé, né? Eu falei assim para depois que a mãe foi liberta, boa noite, o nome cerejinha. A mãe foi liberta, fiquei em pé. Aí a mesma voz que é do Espírito Santo, que falou para mim orar pela mãe, para legião sair da mãe, falou para mim o Espírito Santo assim: agora tu ora por ela para ela ser batizada no Espírito Santo. E eu peguei, coloquei a mão na cabeça da mãe para orar para a mãe ser cheia do Espírito Santo, ser batizada no Espírito Santo. E assim, irmãos, eu botei a mão assim, desceu aquele fogo. E a mãe já começou a falar língua estranha, começou a pular, ser renovada e ser cheia do poder de Deus. Nunca mais a menininha se manifestou. Ou seja, a legião estava na mãe. E aí o que acontece? Os pastores ou as pessoas que oravam e ministravam, oravam pela menina, mas a legião estava inoculada na mãe. Por isso que nunca a menina melhorava, porque ninguém orava pela mãe. Então essas coisas do mundo espiritual, essas são coisas que existem, como esse caso que aconteceu agora há pouco, né? Para quem está chegando agora na live aqui, eu estou dando um relato do acontecimento que aconteceu agora, nesse exato momento, né? Não tem meia hora que aconteceu isso aí. Que aí eu falei assim, não, vou entrar, vou compartilhar com os irmãos a experiência, porque foi muito forte, sabe? Toda uma família, em torno de 10 pessoas mais ou menos, se manifestaram ao mesmo tempo. E eu fiz a ministração da oração de libertação por videochamada. E o interessante é que foi um grupo de irmãos, de crentes, né? Foi presencialmente e não saiu os demônios. E por misericórdia de Deus, nós oramos aqui por videochamada e saiu os espíritos malignos. Alguém comentou alguma coisa aqui? Sim, pastor, tira o. Ah, tá, que eu já tinha falado já. Nananana, tá bom. Então, assim, irmão Elionai, deixa eu ver uma coisa, talvez seja psicológico. Irmão, é que assim, ó, é que tu não pode ver muitas coisas que impressionam, entendeu? Tem gente que se impressiona com as coisas. Eu vou explicar uma coisa pra vocês aqui, ó, tá? Sobre batalha espiritual e sobre demônio, libertação, coisa e tal, tá? É assim, ó. O poder diabólico, ele é 90% medo e 10% poder satânico mesmo. Eu digo pra vocês porque eu conheço, eu sei, entendeu? Tanto que os feiticeiros, eles impressionam mais pela imagem, entende? Jennifer Cunha, paz pastor, essa legião de demônios na família é uma maldição hereditária ou cada um deu lugar para os demônios habitarem? Nesse caso da mãe e da menina, não é maldição, bem dizer maldição. A maldição hereditária existe, os espíritos familiares, isso aí existe. Isso aí é fato, tá? O que não tem é maldição hereditária na vida do crente. Quem tem Cristo é quebrado todos os pactos, não existe mais maldição nenhuma, tá? Eu sei que existe uma divergência, né? Alguns teólogos, alguns pastores, principalmente de linha reformada, eles não acreditam naquelas maldições hereditárias, né, do Antigo Testamento. Mas existe sim. A maldição hereditária, ela age na vida do ímpio, tanto que existem famílias, entende? Que é de gerações. Todos eles. Eu tiro exemplo da minha família, tá? Eu não posso falar muita coisa da minha família porque fica ruim. Às vezes meu pai e minha mãe olham as lives e fico chateado, entendeu? Mas assim, ó, existem famílias
que o bisavô era alcoólatra, depois o avô era alcoólatra, depois o pai era alcoólatra, os filhos ficam alcoólatra, os netos ficam alcoólatra, e nunca se quebra aquilo ali. Até o dia que um se converte. Quando um se converte, aquilo ali é quebrado. E aí aquela família passa a ter paz. Entende? Então, assim, isso aí acontece muito, tá? Outra coisa que as pessoas não acreditam que existe é o que aconteceu hoje nessa libertação dessa família que eu orei agora há pouco. Entendeu? Que era toda uma família dentro de uma casa, o morador da casa estava com a legião, pior, porque era ele que dizia que ia matar todo mundo, tá? E quando eles saíram da casa, a influência daquela legião, ela se enfraqueceu de forma que, quando eu orei por videochamada, eles foram libertos. E ficou o rapaz lá. Eu lamento, né, pelo fato de estar longe e não ter como me deslocar para poder orar por aquela legião lá que estava no rapaz. Porque o pior de todos ficou na casa. E aí o que que acontece? Alguém pode perguntar assim, pastor, espíritos ou demônios que agem por região, né? Demônios territoriais. Existe? Existe. O Gadareno foi um caso de espírito territorial e neotestamentário. Por quê? Porque se vocês forem observar, quando Jesus foi expulsar a legião do Gadareno, o que que os demônios falaram para Jesus? Rogo-te que nos lance nesses porcos. Por que que eles queriam ficar naqueles porcos? Porque eles não queriam sair daquela região. Ou seja, eram espíritos territoriais, tá? Lá em Daniel, fala sobre o príncipe da Pérsia, um príncipe diabólico, que era um principado satânico que estava estabelecido sobre o país da Pérsia. Ou seja, a Bíblia fala sobre principados, potestades, dominadores que agem nas regiões celestiais, ou seja, a partir das regiões celestiais. De principado, preste bem atenção, ó, de principado até os demônios menores, dominadores, esses espíritos baixos aí que descem nas pessoas, é uma longa diferença. Porque um principado, para você ter uma ideia, é um príncipe diabólico de nação, que ele opera sobre uma nação inteira, até mesmo sobre continentes. E esses espíritos menores, eles operam, né, a nível de bairro, tanto que vocês vão ver que existem bairros que existe uma operação ali naquele local, que aquilo ali só é quebrado quando começam a abrir igrejas naquele bairro, igrejas de oração, e vai sendo quebrado, né, com aqueles espírito de tráfico, espírito de prostituição, espírito de feitiçaria, entende? Então o que que acontece? Isso aí tem que ser quebrado. O que que eu sempre faço quando eu começo um trabalho de uma igreja num lugar? Eu sempre repreendo em consagração e eu sei que não é uma questão só de verbalizar ou de confissão positiva, sabe? Mas a gente desautoriza no mundo espiritual aquele príncipe diabólico que age naquele bairro aonde a igreja que nós estamos abrindo está sendo aberta. Por quê? Porque ali existe uma legalidade e existe uma ação maligna que age sobre aquela rua, aquele bairro, aquela região. E como foi nos dado autoridade, o próprio Cristo deu, Lucas 9, Lucas 10. Eis que vos dou poder, veja bem, tá? Lucas 10 diz para pisar serpentes e escorpiões, tá? Lucas 9 diz, eis que vos dou poder para expulsar os demônios, curar as enfermidades, né? E nenhuma força do mal vos fará dano algum. Então, escute só. Nós, cristãos, a partir, no caso, do novo convertido até o pastor, claro que, dada a diferença, né, de experiência, de intimidade, muda, né? Quanto maior a hierarquia,
quanto maior a hierarquia, não dá para comparar a autoridade de um pastor com um novo convertido. Isso aí não dá para comparar, entende? Mas deixa eu ver aqui que a irmã perguntou. A pessoa endemoniada. Peraí. A pessoa endemoniada é capaz de fazer muitas coisas mesmo. E muitas vezes nem lembrar, por causa da questão que acredito em muita coisa, em muitos casos que as pessoas dão brecha e matam e não sabem o que fizeram. Não, isso acontece. Acontece, mano. O que que a Jennifer está falando aqui? Uma vez, ao final de uma campanha, os pastores de uma igreja que eu ia foram chamados para orar pelo vizinho da frente da igreja. Chegando lá, o rapaz disse que o pai dele tinha feito pacto e ele herdou. Então, isso aí acontece, ó. Isso acontece muito, né? O pai, no caso, fez um pacto com uma entidade e o filho acabou sofrendo, no caso, a consequência dessa maldição, né? Que o pai. Ô, pastor Michael Luciano entrou aí, meu amigão. Tô com saudade de te ouvir, mano, viu? Logo vou marcar pra tu trazer outra palavra pra nós aí, na nossa igreja lá, nossa humilde igreja. A Jennifer diz aqui, entretanto, os pastores chegando lá não conseguiram expulsar. Isso é uma vergonha, irmão. Irmãos, isso é uma vergonha, irmão. Isso é uma vergonha. Sabe? Eu vou contar um outro caso pra vocês, tá? Michael, eu entrei aqui agora porque eu acabei de participar de uma oração de libertação por videochamada de uma família inteira. 10 pessoas se manifestaram com espírito imundo numa cidade aqui próxima. E aí um deles, no momento que conseguiu, mandou uma mensagem para mim e eu fiz uma chamada de vídeo para orar por eles. Coisa muito pesada, muito terrível. Aí eu tô falando aqui pro pessoal. Entretanto, os pastores chegando lá não conseguiram expulsar, e no fim um rapaz da região levou o rapaz na encruzilhada para mandar expulsar. Imagina a misericórdia. Tiveram que apelar para os macumbeiros. Os pastores não tiveram autoridade para poder tirar o demônio, levaram para os macumbeiros expulsar. Isso é uma vergonha, irmão, é uma vergonha. Uma vergonha, irmão. O dia que acontecer isso aí, irmão, claro, nunca vai acontecer, mas digamos que acontecesse comigo, eu pegava minha carteira de pastor, entregava e saía fora. Ah, isso é uma vergonha. A nossa irmã, que eu já esqueci o nome, que é muito complicado, filha, teu nome é muito chique. No meu processo de libertação, eu lutava com o próprio demônio, que me atirava da sacada. Meu Deus, minha filha, que coisa terrível. Queria te atirar da sacada. Por motivos assim, sair desse ministério que ia. Não, tem que sair, né, minha filha? Pelo amor de Deus, né? Pastor, porque às vezes oramos para Deus e Ele não responde nossa oração e tem pessoas que dão super certo. Não, meu filho, é assim, ó. Ah, Deus, ele ouve a nossa oração. Só que também tu tem que entender que tem a vontade de Deus. Deus, ele não é obrigado a fazer aquilo que nós pedimos. Entende? Você tem que entender que Deus, ele tem a vontade dele, né? E nem sempre o que é vontade de Deus, ou melhor dizendo, nem sempre o que é a nossa vontade é a vontade de Deus. E tem uma outra coisa também chamada tempo de Deus, entende? Às vezes nós temos pressa para alguma coisa acontecer e Deus, ele tem um tempo para fazer esse processo acontecer. Eu tenho muitas coisas que eu peço para Deus e eu não alcancei ainda, entendeu? Quero que Deus me dê e não alcancei, entende? E agora eu vou dizer, ah, Deus não está me ouvindo, não. Ele me ouve. Só que existe um tempo para que as coisas venham a acontecer. Eu já fui da igreja, era batizado com o Espírito Santo e tudo, e nada acontecia. Como não, irmão? Se tu foi batizado do Espírito Santo, o que que não acontecia? Irmão, irmão, na verdade assim, ó, as pessoas são ansiosas. Nós estamos vivendo numa geração muito ansiosa, muito que quer tudo rápido, tá? As coisas não são assim, tá? A gente tem que esperar o tempo de Deus para as coisas acontecerem. Nem tudo que nós pedimos acontece, tá? Eu pedi algumas coisas para Deus em 2024. Eu coloquei para Deus algumas coisas em 2024. O que aconteceu em 2024? Veio os alagamentos, acabou com tudo, entendeu? É, essa é a verdade, entendeu? Qual era o meu projeto para 2024? Abrir 10 igrejas, tá? Eu tinha 6, veio os alagamentos, fiquei com uma só. Agora tenho 2. O que que eu vou dizer? Entendeu? E os alagamentos atingiram crente, macumbeiro, católico.
ateu, todo mundo foi atingido. Aí o que que eu vou dizer? Vou me revoltar? Vou... Não, não tem que fazer. Acontece, permissão de Deus, entende? É isso aí mesmo, minha filha. O tempo de Deus é o Kairos. E o nosso tempo é o tempo Cronos, né? O tempo cronológico. O que nós queremos, muitas vezes, por exemplo, uma oportunidade de emprego melhor e outras coisas. Filho, olha só, o apóstolo Paulo disse assim, ó. Quando ele lança aquela expressão lá em Filipenses, posto todas as coisas naquele que me fortalece, ele diz, né, sei passar necessidade, sei ter abundância, e por fim ele diz, posto todas as coisas, né, naquele que me fortalece. Então assim, ó, eu também pedi muitas coisas para Deus, tá? Eu também pedi. Hoje eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó, eu tô sem carro, tá? Já tem, deixa eu ver uma coisa, uns 6 meses, não, 4 meses, eu acho, que eu tô sem carro. 4, 5 meses, eu acho que eu tô sem carro, entendeu? Então, assim, ó, eu, pastor, do final de 2024 pra cá, eu tenho enfrentado muitas guerras espirituais muito fortes. Abdiel, a coisa tá ficando pesada, Abdiel. Quanto mais se aproxima, uma coisa que eu vou dizer pra vocês, ó. Não repare que eu coço muito o nariz, que eu tenho rinite. Eu desliguei o ar-condicionado e fica pior ainda. Deixa eu só ligar de novo. E aí, ó, quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, maior é a atividade diabólica no mundo. Vocês podem escrever. Da mesma forma que no tempo de Cristo, quando Jesus veio, tá, a religião estava falida e os demônios tinham tomado conta do mundo, porque os romanos, para quem não sabe, eram tudo pagão, idólatra e tudo adorador de demônio, né? Então, assim, ó, preste bem atenção. Aí Jesus vem. O que que diz a profecia lá em Isaías, capítulo Isaías 9, se eu não me engano, né? O povo que habitava em trevas viu uma grande luz, e sobre aqueles que habitavam na região da sombra da morte brilhou, resplandeceu uma luz. O que está dizendo aquela profecia? Que o povo todo estava em trevas quando Jesus se manifestou. Da mesma forma, pronto, falou a nossa irmã agora. Cada dia está mais escancarado os rituais. Com certeza. Olha os shows, né? Teve esse show da Madonna, né? Que antecedeu aí os alagamentos aqui no Rio Grande do Sul. Esses sertanejos universitários aí estão tudo com pacto com o diabo, né? Tudo com pacto com o diabo. Aí eu tenho que cuidar algumas palavras que fala, porque o algoritmo aqui do Instagram pega e bloqueia, entende? Quando vê, ele censura a live. Então, assim, ó, cada vez pior, tá? Cada vez pior. E a gente nós estamos enfrentando o pior momento da igreja em todos os tempos. Em que sentido? Do sentido da frieza, no sentido dos escândalos, tá? No sentido da falta de fome pela oração, pelo jejum. Eu digo uma coisa para vocês, irmãos, sabe? Eu tenho me esforçado, sabe, de estar toda semana no monte, sempre que eu posso buscando. Olha, irmãos, eu queria deixar minha barba crescer, mas pensa o negócio, que coça, irmão. Meu Deus do céu, eu me coço assim, eu chego a ficar nervoso, mas pode deixar crescer. Eu já deixei crescer umas 5 ou 6 vezes. Aí quando chega nesse ponto aqui, eu começo a me afligir e tiro. Mas agora eu vou deixar. Vou deixar a barba crescer agora. Ficar barbudo agora. Então, assim, ó. Elionai, o que o senhor tem a dizer sobre o mestre Jonan? Já vi um vídeo debate de vocês e o respeito de pro outro foi bom. Irmão, na verdade, o que aconteceu com o Jonan foi o seguinte, irmão. O Jonan, ele fez macumba pra mim, e aí não pegou nada, entendeu? E aí acabamos ficando amigo. Assim, amigo que eu digo de virtual, entendeu? O cara é gente fina, só a gente é de lado oposto, né? São forças espirituais opostas. Mas é aquela coisa, tipo assim, ó, chega um nível espiritual, entendeu? Que nem eu orar por ele, não que Deus não possa, é que ele tem que querer. Mas nem eu orar por ele vai surtir o efeito que surtiria numa pessoa mais fraca, tendo em vista que ele é forte dentro da magia negra, e eu, por ser um pastor, né, de oração, que vai no monte, busca, vai surtir efeito.
Entendeu? Então, tipo assim, aí ficou o chovendo molhado, entendeu? Tipo assim, fez. Ele falou pra mim. Fez macumba pra mim até não querer mais, entendeu? Desistiu, largou de mão. Ah, esse cara aí não vou conseguir derrubar esse cara de jeito nenhum aí. Virou meu amigo, entendeu? Agora mesmo, mandou mensagem pra mim de Feliz Ano Novo, eu também mandei pra ele, entendeu? Então assim, ó, não tem mais treta, não tem mais. Ficou sem graça a gente brigar, sabe? Assim, até às vezes a gente brinca ali quando ele manda mensagem pra mim, ô pastor, vou ter que fazer um vídeo aí meio brigando e tu fingindo que nós estamos inimigo pra dar ibope, porque perdi ibope, ele dizendo pra mim, entendeu? Então assim, ó, mas é isso aí. Irmãos, voltando ao assunto sério aqui, ó. Foi muito forte o que aconteceu hoje à noite, sabe? Por isso que eu entrei nessa live aqui para poder falar para vocês. Muito forte mesmo, sabe? Fazia tempo que eu não tinha essa experiência de batalha espiritual e de oração de uma família inteira manifestada. Todo mundo. E o cabeça, no caso, que estava com a legião mesmo ali, né, inoculado nele, que foi o que espalhou os demônios para todo mundo dentro da casa, no final ficou manifestado. E agora? Como é que eu vou fazer? Entende? Aí amanhã, parte dessas pessoas vão vir na igreja amanhã. Amanhã já tô vendo já como é que vai ser o negócio, né? Vou ter que ficar em consagração amanhã. Aí parte desse pessoal vai na igreja amanhã. O que Miguel Ângelo tá falando? Até isso hoje em dia tem que cuidar. Dependendo do que fala é censurado. É verdade, irmão. Aí o que acontece? Parte desse pessoal vai na igreja amanhã, porque eu chamei eles, eu falei, ó, amanhã vocês vão na igreja, tá? Porque eu quero orar por vocês presencialmente, mas a outra parte não vai, porque mora em outra cidade. Aí tu fica assim, sabe? E agora? E o que mais deixa a gente triste, né, e em parte frustrado, é que tem crente lá na cidade, mas os caras foram lá orar e os bichos não saíram. E aí, o que a gente faz? Terminando de responder aqui, já orando, né, pelo Elionai. Elionai, vou dizer uma coisa pra ti assim, ó. A Bíblia diz que o amor perfeito que é Cristo lança fora todo medo, tá? E o nosso adversário, um dos maiores campos de batalha dele é o medo, entendeu? Se o diabo conseguir colocar medo no teu coração, no coração de qualquer um de nós, é 90% de batalha perdida. Eu não tenho medo de nada. Eu já vi tudo, eu já orei por pessoa manifestada do dente crescer que nem vampiro, sabe? Que nem cachorro. Eu já orei por uma menina, que essa menina, ela estava deitada, ela nunca dormia. Ela não podia dormir. Se ela dormisse, aonde ela estava encostada, pegava fogo nas coisas. Pegava fogo no travesseiro, pegava fogo no colchão, pegava fogo nas cobertas, e ela não se queimava. Queimava tudo que estava na volta dela, e ela não se queimava. E eu fui uma vez só orar por essa menina. Nunca mais essa menina se manifestou. Pastor, até hoje só conheci o Senhor e mais dois pastores que pagam o preço, oram pelas pessoas com o amor de Cristo. Admiro seu chamado e ministério. Se Deus quiser, amanhã eu vou no culto. Ô, filha, que benção, filha. Obrigado, viu, pelo carinho. Tá, isso aí é coisa que nos fortalece, sabe? O que que nós vamos fazer, né, minha filha? Né, se Jesus nos chamou, né? O preço é caro, sabe? Eu tenho pago um preço muito alto, sabe? Pá, esse ano 2024 aí foi um ano assim, sabe, que paguei um preço assim, ó, muito caro, sabe, pelas almas. Mas tô aí, né? O que que eu vou fazer, né? O apóstolo Paulo falou: ai de mim, se não pregar o evangelho. Tô aí, né? Orando a Deus, né? Tivemos um prejuízo aí gigantesco com os alagamentos. Só de som, perdemos mais de 200 mil. Aí peguei, agora queria comprar um som top para nossa sede. Dei meu carro pelo som. Tô sem carro. Fazendo a obra sem carro. Gastando 2.000 por mês de Uber. Sem carro. 2.000, 2.000 e pouco de Uber para fazer a obra. Mas Jesus sabe, né? Aí abri em Gravataí. Cada vez que eu vou em Gravataí, eu gasto R$ 100 de Uber. E aí agora tô para abrir final de janeiro, mais tardar começo de fevereiro, vou abrir em Porto Alegre. E
E estamos aí na oração, né? Eu creio assim como Jó, Deus fará pelo Senhor. Amém, filha. Obrigado, viu, pelas palavras, tá bom? Agradeço muito o carinho aí, tá? A intercessão dos irmãos, né? Esse ano aí foi, como eu falei pra vocês, 2024 foi um ano muito difícil pra mim. Bah, pensa a prova, assim, ó. Bah, se eu contar aqui pra vocês, assim, a prova de fogo mesmo. Mas Jesus é fiel, é maravilhoso, importante que eu tô vivo, tô em pé, e Jesus vai continuar fazendo coisas grandes. Então, pessoal, eu vou tá aí orando, né? E vamos estar intercedendo pelo nosso irmão, Ema- acho que é Emanuel, né? Não, Elionai. Elionai. Tu tá aí, Elionai? Dá um alôzinho pra nós aí, se tu tá ainda ao vivo aí, tá bom? Pra nós tá orando por você, tá? Pra você não sentir mais essas coisas ruins que tu sente aí, tá bom? E Deus com certeza vai te dar vitória, tá bom? Se tiver alguém que quiser aproveitar a oração também, tá? Não é todo dia que eu posso entrar, e se alguém porventura quiser participar aí através do vídeo, tá aí? Tá, tu quer que eu ore direto por você, e filho? Chama no vídeo aí, tá bom? Que eu faço oração por você, tá bom? Que daí fica melhor, porque daí, né, como eu orei pelo pessoal lá também por vídeo, aí a gente pode estar orando por vídeo também, tá bom? Ô, Michael, querido, muito obrigado, viu? Tá? Pastor Michael, grande homem de Deus, pregador, cantor, uma bênção. Bênção, homem humilde esse pastor, irmão, muito querido. Vou estar levando ele para estar ministrando de novo para nós lá. Prega muito a palavra, Deus usa ele. Benção pura mesmo. E deixa eu ver se eu consigo chamar o Elionai aí para estar orando por ele, né, para ver se ele melhora e passa essas coisas ruins aí, né, esses pesadelos, essas visões, essas coisas. Tenta chamar por vídeo aí, Leonai, tá bom? Para mim fazer essa oração por você, tá bom? E tá encerrando e abençoando a tua vida, tá? Se tiver mais alguém que estiver precisando de oração, nós vamos estar orando aí, tá? E o nome do Senhor vai estar sendo glorificado. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus é maravilhoso. O diabo não presta. Por isso que a gente tem que estar buscando em oração, buscando em jejum, buscando as almas. Com certeza Deus vai abençoar nossa vida, a vida dos irmãos, né? E vamos buscar aí a presença de Deus para que Jesus possa abençoar. Não consegue, filho? Não tem problema, tá bom? Vamos estar orando por você igual, tá? Juntamente com os irmãos aí. E o nome do Senhor vai ser glorificado, tá bom? Vamos orar então. Senhor, meu Deus, eterno Pai, queremos apresentar a vida de cada um dos nossos irmãos que estão nesta live, Pai, nesta transmissão. Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, repreender toda força diabólica. É no nome de Jesus. Irmã Rosiane está conosco, que minha amiga há muitos anos, cantora, serva do Senhor. Pai, continuando, Pai, esta oração, Senhor, que o Senhor venha visitar a vida de Leonai e Manuel, Senhor. O Senhor sabe, Pai, tudo aquilo que teu filho tem necessitado, tudo aquilo que ele tem pedido, que o Senhor possa, segundo a tua grande e infinita misericórdia, fazer um milagre na vida dele, Senhor, tirando por terra toda ação contrária, toda força, toda objeção do inimigo. Pai, que o Senhor possa, no nome de Jesus, Senhor, abençoar a vida, Pai, deste homem. Deus, eu te peço para a glória do teu nome, Senhor, que a tua mão poderosa possa manifestar sobre a vida dele, que o Senhor possa repreender todo o mal, visita a mente, o coração, Senhor, repreende a ansiedade, toda a força contrária. Ó, vai entrar nossa irmã, que tem um nome chique. Vamos ver se ela vai aparecer o vídeo dela, o rosto. Entrou, irmã? Oi, paz, senhor. Paz, pastor. Oi, filha, tu não tá aparecendo pra mim aqui. Tá me Ah, vendo? eu tô lhe vendo, mas aqui eu não tô conseguindo. Não conseguiu fazer aparecer a imagem? Caiu a conexão da irmã. Vamos ver aqui se nós conseguimos estar intercedendo por ela aí pra ver se nós oramos. Ah, entrou meu filho também, o Victor. Beijão, filho, pai te ama. Então, assim, vamos continuar orando então. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós desfazemos com
toda a fortaleza do maligno, tudo aquilo que Satanás tem impetrado sobre estas vidas, tudo aquilo que o adversário tem feito para destruir, para separar, para dividir, toda força contrária seja repreendida. Que a tua mão de poder e glória possa se estender sobre essas famílias, Pai, sobre os nossos irmãos em Cristo, os teus servos, as tuas servas, que estão aqui, Senhor, nos acompanhando através desta transmissão. Que o teu Espírito Santo, Senhor, Espírito de alegria, o Espírito, Senhor, de paz, o Espírito, Senhor, de serenidade, possa, Senhor, manifestar-se, Pai, sobre estas vidas. Deus, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Pai, os nossos irmãos em Cristo que estarão vendo essa transmissão posteriori, bem como aquelas almas, Pai, que lá ficaram, carentes, necessitadas de uma libertação. O Senhor sabe que por uma questão de logística, por uma questão de distância, eu não posso estar lá presencialmente, mas o teu Espírito lá está, Senhor. Que o Senhor venha visitar aquele rapaz, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, trazer libertação sobre as vidas. Fortalece o teu povo na fé. Fortalece o teu povo na oração. E que a tua mão de poder e glória se estenda sobre a vida de cada um dos teus servos. Dá uma noite de sono tranquila para Elionai. Que amanhã, Pai, ele possa estar mandando no direct a notícia que ele teve uma noite de sono espetacular. E que a tua bênção esteja sobre ele, bem como a vida de cada um dos nossos irmãos em Cristo que aqui estão. É o que eu te peço e te agradeço, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Meus irmãos, a força da oração não está na altura da voz, mas está na autoridade do nome de Cristo e na autoridade que está sobre o ministro. Então, assim, Elionai, tu vai ter uma noite de sono sensacional. Eu tenho certeza que amanhã tu vai estar mandando para mim no direct aqui, tá avisando que foi muito boa a tua noite de sono e que tu tá bem, tá? Que Jesus te levante, te abençoe, que te dê um 2025 abençoado. Rogo a oração de todos os irmãos que estão conosco aí nessa transmissão, tá? E que a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um. Entrei rapidinho, vou deixar essa transmissão. É ruim a conexão, só porque é momento de oração. Batalha, né, filha? Ah, é assim, né? Seu inimigo, no que ele puder fazer para poder atrapalhar, com certeza ele vai fazer. Mas aqui nós estamos para poder estar orando pelo povo, né, para poder estar abençoando o povo. E sempre que os irmãos precisarem, pode estar mandando, encaminhando seus pedidos de oração, que nós vamos estar orando. Abidiel, meu amigo, que Deus eterno lhe cubra. Obrigado, meu filho, obrigado. Irmão Abidiel, nosso seguidor aí, né, desde a época do meu canal antigo, né, que foi derrubado. E hoje eu tô com um canal novo, viu, Abidiel? Tá? É só bota Pastor Luciano Martins, lá vai aparecer, tá bom? Inclusive os irmãos são convidados a se inscrever no nosso canal, aonde nós colocamos ali as ministrações, live, enfim, né? Estamos recomeçando aí a nossa atividade no YouTube, por misericórdia de Deus, e vamos avançar, em nome de Jesus, amém? E os irmãos nos ajudem em oração, eu preciso comprar um carro urgente, não aguento mais andar a pé e pagar Uber, tá bom, pessoal? Obrigado, tá? Um grande abraço a todo mundo aí. E fica o convite para os irmãos nos fazer uma visita presencial ali na nossa sede, em Canoas. Fica na Avenida Rio Grande do Sul, 2616, bairro Matias Velho, sobre a loja, na parte de cima, tá? Irmã Adri, paz, tudo bem? Como é que tá? E lá em quinta-feira estaremos aí. Amém, filha, coisa boa, maravilha. Aí o pessoal entrando aí na transmissão, né? E será que a madre, deixa eu ver uma coisa se é a madre do Gabriel, acho que não, não sei se é, mas tomara que seja, mas tá bom. Então assim, não esqueçam, irmãos, não esqueçam, quinta-feira agora, amanhã, é a nossa quinta-feira profética, o culto que
é o culto de libertação, de cura, de profecia, onde Deus age, né? E terça-feira é o culto de ensino e domingo é o culto da família, na nossa sede aqui em Canoas. Lá em Gravataí, a tua sonora da Bispa Adriana que vai pregar. Ô, minha filha, que bênção! Tá aí, ó, né? A nora da nossa pastora que vai estar ministrando amanhã. Bênção de Deus. Pensa uma mulher que tem Bíblia. Bênção pura, vai ser um grande culto. Viu, filha? Tá? Obrigado aí por estar participando e tá conosco aí nessa live aí, tá bom? Um abração pro povo aí, vão estar aguardando vocês com a caravana. E lá em Gravataí, a nossa igreja fica na rua Raul Pila, número 200, bairro Monte Belo, Parada 70 de Gravataí. Lá o pastor Bruno atende juntamente com a pastora Fernanda, uma bênção de Deus, casal top, muito usado por Deus. Tá bom, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus aí, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Precisando, nós estamos aqui para poder atender.